teve coisas muito boas no CPEC, né? Depois eu vou comentar mais, eu estou escrevendo um texto sobre isso, mas o que teve de melhor no CPEC foi, infelizmente não foram as estrelas nacionais, foram as estrelas internacionais. Foi, obviamente, a presença do presidente, né, argentino, nosso grande, querido, amado, primeiro presidente anarcocapitalista da história, né, nosso queridíssimo Paulo Cogos, quer dizer, Javier Milei, o presidente Javier Milei, que fez um excelente discurso, né, e a presença dele lá foi eletrizante, parecia um astro do rock. Até peguei na mão dele lá, assim, num momento de euforia, né? Foi muito bom, mas infelizmente foi só um discurso, assim. Ele não teve um momento maior de interação com os participantes e tal. Teria sido legal se tivesse um painel, né, com as pessoas podendo interrogá-lo a respeito de como ele conseguiu fazer o que ele está fazendo na Argentina, para ver se ensina alguma coisa aqui para os nossos políticos brasileiros, não é? Mas foi muito bom. Outra presença muito boa, que fez um discurso excelente, que tratou de pontos muito importantes sobre, né, o narcotráfico e o foro de São Paulo na América Latina, foi o José Antônio Cast, que é o líder do Partido Republicano no Chile, que, na minha opinião, é o líder conservador mais importante da América Latina. É um sujeito que realmente sabe o que está fazendo, né, montando um movimento de longo prazo. Tá? Nós íamos entrevistá-lo, marcamos a entrevista, tudo, estamos até aqui com contato com ele, mas infelizmente não deu. Tá? Porque a organização do CPEC estava bastante confusa, né, e isso dificultava o agendamento de entrevistas, né, então a imprensa não tinha acesso também a um local onde fosse possível fazer uma entrevista em silêncio, né, sem baderna, ou pelo menos com uma boa iluminação, já que, como eu disse para vocês, né, a organização do CPEC se negou a acender as luzes do lugar. É isso mesmo que eu estou falando. Quem estava lá aqui nos comentários pode dizer melhor do que eu, né? O CPEC estava umbreu, literalmente. Assim, você passou das 4 da tarde, porque como estava chovendo lá em Camboriú, né, e a parte toda de vidro do centro de eventos fica no lado contrário ao pôr do sol, né? Então, 4 horas da tarde, o centro de eventos estava uma escuridão horrorosa, parecia assim um congresso de góticos, né? E não o maior congresso conservador do país. Eu sei que o Lula aumentou aí a conta de luz para poder pagar a conta da JBS, mas, né, não acredito que custava muito acender a luz, apesar de, né, dos 2 dias a gente lá, né, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não ficar no escuro. Não dava nem para ler os livros que estavam lá no stand, o título dos livros, né? Foi uma coisa horrorosa. Então, né, por conta da organização, não tinha um lugar onde você conseguia entrevistar os participantes, né, porque tinha a área VIP, mas a área VIP era vedada para a imprensa, a área VIP, uma parte lá de cima para as autoridades e tal. Né. A gente, malandramente, sempre consegue ali um crachá que dá acesso às autoridades. Né. Então, ali consegui falar com o Milei, consegui falar com o Milei não, com o Castro, com a Maria Rita, com algumas pessoas transitando lá nos bastidores, né, com este crachá, vamos dizer assim, contrabandeado, mas eu não conseguia subir por exemplo, com a Ana Flávia, que estava me auxiliando nas entrevistas, não conseguia subir com a mala, com equipamentos, né, então ali não, tinha uma parte que até poderia montar um espaço assim, para a imprensa poder entrevistar os sujeitos, mas eles não tinham acesso. E toda a imprensa foi tratada dessa maneira, né? A CNN foi escorraçada de lá, como vocês sabem, mas mesmo assim o pessoal da imprensa amiga, né, não tinha acesso às pessoas que estavam lá. Então, na minha opinião, é uma falha absurda, porque, né, era o momento de a gente poder conversar com esses sujeitos, né? Mas a entrevista com o Castro vai acontecer, provavelmente no Silvio Grimaldo no ar, vamos fazer um episódio com ele, e nós vamos falar de um assunto muito importante, que é como se monta um movimento conservador, como ele fez no Chile. Né? O sujeito tem a tecnologia de fazer isso,
ele sabe como faz, ele fez, o negócio tem crescido. Veja, a Ação Republicana, que é o movimento que ele criou no Chile a partir de 2019, quando teve aquelas manifestações semi-terroristas, né, em Santiago, o movimento cresceu, depois acabou se tornando um partido, ganhou as eleições da Constituinte, escreveu a nova Constituição chilena, e provavelmente o Kast será o próximo presidente do Chile, né, ou alguém do seu partido. Não só isso, o movimento e, portanto, também o partido cresceu muito nas regiões mais pobres, das regiões indígenas do Chile, como a região de Araucana, né, que era tradicionalmente um curral eleitoral da esquerda. Hoje é um lugar que vota muito no Partido Republicano, que tirou uma série de temas, vamos dizer assim, indígenas da Constituição, dessa que foi aprovada agora. Então o Castro tem muita coisa interessante a ensinar aos conservadores brasileiros. Infelizmente não deu a entrevista, né, mas batemos um papo bastante longo com ele. Inclusive ele foi presenteado com um livro do Paulo Briguet, que é a história do Colégio Mãe de Deus aqui de Londrina, que é um colégio do movimento de Schoenstatt, movimento do qual o Castro faz parte, né, que é um movimento católico. E essa entrevista vai sair. Outra coisa maravilhosa que aconteceu no CIPEC foi a presença da deputada portuguesa Rita Matias, que é uma simpatia de pessoa, né? Eu fiz uma entrevista com ela, uma entrevista bem longa, deve ter 1 hora, uns 50 minutos, está aqui no portal, no brasilsemmedo.com, você pode entrar e assistir, mas acho que também está no YouTube do Brasil Sem Medo, você entrar @BR Sem Medo, aqui no YouTube você consegue assistir também a entrevista, está muito boa. E veja só, gente, ela é portuguesa, ela não é brasileira, né? Então não dá para vocês chamarem ela de direita limpinha ou de conservadora revolucionária, essas outras bobagens que, né, a Cracolândia lá do Twitter fica chamando, né, os alunos do Olavo que se metem a falar de política, né? E por que eu estou falando aluno do Olavo? Porque a Rita Matias é uma Olavete, e o que ela conta para nós na entrevista não é só que ela é Olavete, é que o Chega, o partido da direita conservadora que está crescendo absurdamente em Portugal, né, agora tem 50 deputados eleitos na Assembleia, e ela é uma delas, né, é um partido Olavete, né? O Olavo está lá nas bases, na fundação do partido, o principal doutrinador ideólogo do partido, é um sujeito que se deu a missão, né, de viajar para Portugal, né, expondo e divulgando as ideias do professor Olavo de Carvalho. Ela é uma leitora assídua do Olavo, o pai dela, que também estava lá, que é um sujeito fantástico também, né? E não só dela, como de alguns alunos do Olavo, como, por exemplo, a deputada Ana Campanholo, né, que faz o maior sucesso em Portugal e influencia igual aqui no Brasil, tem um monte de meninas aí que tem TikTok e Instagram feminista e tal, né? Fica falando sobre feminilidade, esses assuntos assim, esse papo de mulherzinha, brincadeira, também tem em Portugal, né, as meninas lá influenciadas pela Campanholo, aliás, por onde a Campanholo fez um tour, dando palestras, etc., acompanhado pela Rita Matias. E agora elas são muito amigas, aliás. Tá? Então, uma série de alunos do Olavo que também acabam influenciando a formação dessa direita portuguesa. Como bem disse a deputada, né, em 1500 os portugueses se lançaram ao mar e trouxeram ao Brasil a fé católica, que é o maior legado de Portugal a este pobre e sofrido país. E 500 anos depois, agora somos nós brasileiros que atravessamos o Atlântico e voltamos a Portugal, né, com aquela chama da fé, né, e dos valores que Portugal nos trouxe, né, estamos devolvendo a eles e reacendendo a fé que não estava acabada em Portugal, mas estava bem morninha, né? Isso é o que diz a eu estou falando Maria Rita, não sei porquê, Rita Matias, nessa entrevista que vale muito a pena assistir, né? Mas uma coisa interessante que ela diz é o seguinte, ela diz na entrevista, mas a gente conversou bastante também sobre isso, que ela fala, olha, é muito interessante o CIPEC, eu gostaria que tivesse algo assim em Portugal, não tem, né, um evento desse tamanho, que reunisse a direita, etc, etc. Mas o que eu vejo, isso ela dizendo, tá, gente,
é que a direita brasileira deveria dar um passo para trás. Ela está muito focada em 1 ou 2 ou 3 ou 4 personalidades políticas. E ela precisa dar um passo para trás e voltar àquilo que são os seus princípios e os seus fundamentos, que são justamente, né, as bases lançadas pelo ensinamento do professor Olavo de Carvalho. Gente, teve que vir uma deputada lá de Portugal para falar isso para a direita brasileira. Vocês têm que parar de correr, ou diminuir, né? Não é parar. Né? Mas assim, o que ela estava falando assim, é menos Bolsonaro, mais Olavo de Carvalho. A direita brasileira precisa fazer isso e eu acho que ela está corretíssima, sem nenhum demérito para o Bolsonaro, por tudo que ele fez pelo país, tudo que ele representa, tudo que ele ainda pode fazer sendo o cabo eleitoral de muita gente boa por aí. Tá? Sem nenhum demérito, obviamente, para o Bolsonaro, mas é preciso a gente focar naquilo que permanece. Obviamente, na direita brasileira, o que permanece e o que permanecerá são os ensinamentos do Olavo, suas orientações, etc. Inclusive para a gente poder discutir onde erramos, e erramos muito. Né? E agora, o que teve de sensacional mesmo lá foi a presença do Pablo Marçal. Né? Também fiz uma entrevista com o Pablo Marçal, mais curtinha, porque o Pablo Marçal é um sujeito muito objetivo, né? E também não dava para ficar, não tinha como, porque era muita gente em volta dele, o sujeito parecia um aço do rock. Né? Então também tem a entrevista aí no canal, acho que está também na plataforma brasilsemedo.com. É uma entrevista, deve ter uns 10 minutos. É bastante objetiva, ele responde as questões de uma maneira muito objetiva também. Né? E antes que as pessoas, como estão falando aí, que eu estou lá fazendo campanha para o Pablo Marçal, etc, etc. Não estou, mas veja. Óbvio que tinha que entrevistar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é a única coisa realmente interessante que está acontecendo nessas eleições. Nessa eleição de São Paulo. A eleição de São Paulo estava fadada a ser a coisa mais tediosa da história da cidade, desde a sua fundação, né, lá com os jesuítas. Tá? E o Pablo Marçal, do jeito dele, chegou e deu algum ânimo. Falou, bom, agora vale a pena até acompanhar essa eleição, porque você imagina o tédio que não seria ouvir um debate entre Boulos e o Nunes. Aliás, eles iriam debater o quê, se eles concordam em praticamente tudo? Não. Tudo bem, talvez o Boulos, o Nunes seja contra a invasão de casas e contra o aborto, né? Coisa que o Boulos é totalmente a favor. Mas tirando esses pontos, no que mais eles discordam, não é mesmo? Então ia ser um debate muito chato. Agora pelo menos tem o Pablo Marçal aí dando uma temperada, animando o negócio, que obviamente que ele tem um interesse jornalístico imenso, afinal ele é um coach, um empresário, milionário, bem sucedido, polêmico pra caramba, um sujeito que pilota helicóptero, que luta com tubarões, que aprende a nadar num dia e no outro dia já está disputando Ironman, etc, etc. Então, obviamente, esse sujeito, né, desperta o interesse de todo mundo quer saber dele. Tanto é que a presença do Pablo Marçal no CIPEC, né, eu achei sensacional, porque obviamente ele estava lá para provocar. Né? Foi muito interessante, porque eu imaginava uma reação diferente, eu imaginava que como a galera que está lá no CIPEC, em geral, né, são os bolsonaristas mais aguerridos, né, a turma mais bolsominion, eu achava que ia ter um certo constrangimento à figura do Pablo Marçal, que as pessoas iriam tratar mal, que ele seria vaiado, etc. Né? Muito pelo contrário. Né? No sábado, quando ele chegou lá, na primeira vez que ele foi nos 2 dias, né, ele chegou enquanto o Bolsonaro estava falando, já ali para o final do evento. Quando as pessoas perceberam que o Pablo Marçal estava lá do lado de fora, né, lá onde eu estava falando que estava escuro, na área dos estandes, muita gente saiu de onde o Bolsonaro estava falando, né, para ir lá ver o Pablo Marçal. E ele começou a ser rodeado de gente querendo tirar foto, fazer vídeo, etc. Mas muita gente mesmo, ele estava cercado, parecia, né, qualquer político estrela aí do bolsonarismo, né, sendo aplaudido, etc. Não foi vaiado, não foi ofendido, não foi xingado, né, ninguém tratou o Pablo Marçal mal, muito pelo contrário. Né. Nenhum político veio falar com o Pablo Marçal também. Teve uma ordem lá em cima, na área das autoridades, que ninguém deveria descer
para tratar com Pablo Marçal, e todo mundo obedeceu caninamente essa ordem, tanto influenciadores importantes do ecossistema bolsonarista, quanto os próprios políticos, né? Eu, pelo menos, não vi nenhum político ali com ele. Não. E ele também não subiu, embora ele tivesse lá a credencial para subir, etc. Né? Ele tinha sido convidado para o evento, ele também não subiu, ficou lá embaixo com o povo o tempo inteiro. Né? Foi muito interessante ver, pude conversar longamente com um sujeito que está fazendo o projeto, o plano de governo dele, que é o Felipe Sabará, que muitos de vocês já conhecem, né, que pretendo entrevistar ele também. Ideias bastante interessantes, mas a gente não tratou disso na entrevista, como vocês podem ver, mas foi muito, muito legal. E no outro dia o Pablo Marçal ficou lá um tempão e ele não conseguia andar. Né? Ele ficava cercado o tempo inteiro, gente tirando foto, etc. Por que eu estou falando isso? Por que isso é interessante? Porque, apesar da narrativa de que o Pablo Marçal é mais um oportunista, que ele é um picareta, que ele é um traidor porque o Bolsonaro mandou votar lá no Nunes e no Coronel Melo, e o Pablo Marçal se lançou candidato tão contra o candidato do Bolsonaro, etc, etc. Né? Então, a gente não pode chegar perto dele. Né? Apesar dessa narrativa, você vê que esse cabresto não existe mais. Esse poder sobre o eleitor ele não é tão forte. As pessoas realmente queriam estar lá com o Pablo Marçal, como com qualquer outro político. Queria ter foto, levar um souvenir para casa. Né? Estavam lá tietando o sujeito como qualquer outro dos políticos que estavam lá. O Gair, o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro, o Campanholo, etc. Ele era só mais um deles. Então ele era da turma. Né? Então, o que eu estou apontando com isso? Como o Pablo Marçal ele tem uma trajetória própria, uma carreira própria, e ele se ele não cresceu assim, dentro do bolsonarismo, ou debaixo da asa do Bolsonaro, etc. Então ele tem uma certa dependência, e é isso que irrita, na verdade, os bolsonaristas. Né? O Bolsonaro não tem esse poder de veto sobre ele. Né? Isso que eu estou achando interessante de ver. Né? Esse movimento, que estou bastante curioso para ver onde vai dar isso aí, né? No que isso aí vai implicar. Né? Então as pessoas estão interessadas no Pablo Marçal e gostam dele, estão animadas com a presença dele lá no CIPEC, inclusive com a candidatura dele em São Paulo, apesar do veto do Bolsonaro. Um veto, na verdade, que ao meu ver é bastante fake. Eu acho que o Bolsonaro está jogando dos dois lados e acho que no final ele vai acabar apoiando o Pablo Marçal, e todo mundo que está me xingando, né, porque eu supostamente estou apoiando o Pablo Marçal e xingando o Pablo Marçal, vão ter que engolir seco e, como bons cachorrinhos obedientes, vão ter que, a partir de determinado momento, começar a fazer campanha para o homem, né, porque assim foi ordenado pelo chefe da matilha, não é mesmo? Porque é assim que funciona boa parte da direita. Não? Eu não vou apostar aqui, né? Mas o meu feeling hoje, com base em algumas evidências, é de que o Pablo Marçal só perde essa eleição de duas maneiras. Se ele não puder participar delas, ou se ele for mais uma vítima de mais um trágico acidente de avião ou de helicóptero do Brasil, como costuma acontecer com inimigos políticos de quem manda nesse país. Então, como o Pablo Marçal viaja muito de avião e helicóptero particular, ele deve tomar bastante cuidado com isso, porque essas coisas costumam acontecer no Brasil. Eu acho que essas são as duas únicas maneiras que o Pablo Marçal poderia perder essa eleição. Se a sua candidatura for impugnada por alguma razão, tirarem ele não puder concorrer no tapetão, ou se ele for Celso Danielizado, como costuma acontecer no Brasil. E outra coisa que eu acho impossível de não acontecer é o Bolsonaro não apoiá-lo. Eu acho que o apoio do Bolsonaro à candidatura do Pablo Marçal é inevitável. Mas vamos esperar, isso é o que eu acho, tá? Então eu posso muito bem estar errado, não tem nenhum problema se nada disso acontecer, e falar assim, eu estava viajando quando eu falei aquilo, mas hoje, olhando assim, eu acho que é o que vai acontecer, sim, né? Que o Pablo Marçal tem tudo para ganhar essa eleição,
e que o Bolsonaro vai apoiá-lo. O Bolsonaro já o apoia, obviamente. Quem sabe ler as entrelinhas percebe que o Bolsonaro está apoiando. Além do mais, o Pablo Marçal fala na entrevista, e há uma série de conversas aí de bastidor, de que o Coronel Mello vai pular fora dessa chapa com o Nunes. Tá? Eu não sei se isso é verdade, gente, tá? Mas eu estou dizendo aqui para vocês o que eu ouvi no CIPEC o tempo inteiro, inclusive de gente aliada do Bolsonaro, né? Que o Coronel Mello vai pular fora de ser vice do Nunes nessa eleição. Né? Não sei se isso vai acontecer mesmo, mas é o que tem bastante gente falando. Né? A razão é que, supostamente, né, vai estourar um escândalo aí contra o Nunes. E o Coronel Mello não quer se vincular a um sujeito sobre quem pesa, né, a suspeita de corrupção. Não sei se nada disso vai acontecer, mas é o que tem se falou bastante disso nos bastidores do CIPEC. Então, acho que é isso. Depois eu comento mais sobre coisas interessantes que tiveram lá. Eu acho que a coisa mais interessante, na verdade, de estar lá, o que realmente importa é sentir o climão, né, de como está a política brasileira. E o clima que tem lá é esse constrangimento com relação ao Bolsonaro. Isso aí é bastante óbvio. Né? Quando você começa a conversar com deputados que são da base do Bolsonaro, gente que é próxima ao Bolsonaro, assim, alguns influenciadores, assessores importantes, né, de bastidor da política, e próprios deputados, inclusive algum senador, né, há um certo constrangimento, assim, né, porque o que é o constrangimento? Porque o Bolsonaro tem esse poder de veto, né? Assim, se você então faz uma coisa que vai contra os interesses do Bolsonaro de alguma maneira, né, os filhos do Bolsonaro são acionados para te destruir na internet. Como, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro fez com o Douglas Garcia lá em São Paulo, por exemplo, né, durante a eleição de 22. Então, todo mundo fica um pouco constrangido. E o que é esse constrangimento? É o seguinte, as eleições agora municipais, elas exigem uma série de comprometimentos do político com a política local. Então precisa fazer alguns acordos. Né? O sujeito precisa fazer acordos para colocar o seu candidato a prefeito, a vereador, etc. Né? E esses acordos, eles obedecem uma lógica local e não uma lógica nacional. Né? Então todo mundo tem uma série de dedos porque o Bolsonaro, né, tem algumas ideias que são incompatíveis com a política local. Então, por exemplo, em Santa Catarina isso é bastante claro, como aqui no Paraná, né, que agora mudou um pouco, mas era assim, o problema pessoal, né, a rixa pessoal que o Bolsonaro tem com o Kassab, né, isso dificultou uma série de alianças locais entre o PL e o PSD, que poderiam ser frutíferas, por exemplo, algumas obviamente não, né? E isso deixa os políticos bastante constrangidos, porque é óbvio que valeria a pena eles irem para tal caminho. Mas como o Bolsonaro tem, e a palavra é frescura mesmo, gente, não tem outra, algumas frescuras, né? Não dá para fazer, e as pessoas ficam cheias de dedos, porque seria uma afronta ao Bolsonaro, e ele pode simplesmente desligar aquele candidato da tomada, né? Aquele sujeito da tomada, e ele ser considerado um traidor do movimento bolsonarista, etc, etc. Então, esse constrangimento é geral. Né? E aí qual é o problema? Daí quando o Bolsonaro volta atrás, ou ele muda de opinião, porque ele também muda de opinião o tempo inteiro, que é um mérito, aliás, do Bolsonaro, não é uma crítica, né? Aí às vezes já não dá mais tempo. Então, assim, por exemplo, aqui no Paraná existiam algumas alianças que seriam benéficas ao PL, né? Com o PSD do Kassab, que é o partido do Ratinho Júnior aqui. Agora, como se demorou muito para tomar essa decisão, porque o Bolsonaro estava de frescura, né, o PL vai perder as principais cidades do Paraná e vai ter que apoiar o candidato do PSD, porque o tempo passou, não deu mais tempo de fazer um negócio melhor. Né? Então, o grande vitorioso das eleições do Paraná certamente vai ser o PSD, e as principais cidades vão para a mão do PSD, e o PL está, às vezes, de vice, às vezes nem de vice. Né? Por conta disso, porque os políticos se sentem constrangidos de fazer as amarrações locais, porque o Bolsonaro tem alguns problemas, né? Algumas idiosincrasias, alguns caprichos, etc. Então esse clima é geral lá, ninguém fala abertamente disso, né? Mas publicamente disso, mas conversando é um problema que todo mundo sente, inclusive essa questão do Pablo Marçal, porque veja, o Pablo Marçal tem 12 milhões de seguidores no Instagram.
todos os políticos que estavam lá queriam fazer vídeos com o Pablo Marçal, queriam aparecer lá para o público do Pablo Marçal, né? É caça-like mesmo, esse é o ponto. Todo mundo queria estar lá e fazer uma fotinha com o sujeito, fazer um videozinho, né? Porque o Pablo Marçal ia publicar no perfil dele, etc. Se dá um up, né? Na audiência, etc. Bom, o político gosta de aparecer, né? Ninguém melhor para aparecer do que o ao lado do Pablo Marçal, né? Mas ninguém podia. E o pior, tem um monte de político lá, inclusive político de São Paulo, que querem apoiar o Pablo Marçal, mas não podem porque o Bolsonaro falou que não é para fazer. Embora o Bolsonaro tenha dado lá a medalha do clube Bolsonaro 3i, né, imbrochável, inquebrantável e inviolável, sei lá, né, para o Pablo Marçal e não deu para o Nunes, né? Então a distinção, né, altamente cobiçada que o Pablo Marçal tem. Então, obviamente, o Pablo Marçal faz parte do clube Bolsonaro, né, e o Nunes não tem. Mas é preciso manter uma certa aparência, né, nas eleições de São Paulo. Mas o pessoal queria estar lá com o Pablo Marçal e não esteve. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa que ilustra bem isso aí. O Pablo Marçal mandou uma mensagem no domingo, fez uma live, dizendo assim, ó, quem tiver aí candidato no CIPEC, foi candidato a vereador, prefeito, e quiser fazer vídeo comigo, live comigo, eu vou estar aí à tarde e tal, é só falar e tal, entrar na fila que a gente vai fazer um fuzuê. E aí todo mundo lá que era candidato a vereador e a prefeito que estava no CIPEC foi lá fazer vídeo com o Pablo Marçal, não tem um publicado. Aí eu conversei com várias pessoas e falei, não, vou fazer um vídeo para garantir, né? Enquanto o Bolsonaro não está do lado dele, a gente vai deixar o vídeo guardado, mas na hora que o Bolsonaro falar que o Pablo Marçal é o cara, a gente vai publicar o vídeo. Então esse é o constrangimento. Todo mundo quer estar com o Pablo Marçal, mas ninguém quer perder o apoio do Bolsonaro também, né? Que é contrariar o Bolsonaro, tá? Então esse clima de constrangimento geral que está lá, esse mal-estar que está sendo causado. É uma tristeza isso aí, na verdade, né? Bom, mas é isso. Depois eu falo mais sobre o CIPEC.